E o que se esperar daqui a 10 anos com essa questão do fica? Porque hoje em dia tem a questão do fica. Você não conhece ninguém. Você vai ali, os jovens vão para uma festa, fica com um. Às vezes na mesma festa fica com 2, 3, 4, 5 e vai ficando. E às vezes não sabe nem o nome da pessoa. E fica aquela coisa, mais ou menos uma troca afetiva totalmente, como é que eu posso dizer, reduzida no sentido de ser tão... fútil, né, assim. Infelizmente. E daí, e agora? Como se resolve isso daqui a 10 anos? Não é? E até que ponto você considera que o fica é realmente um malefício para a estrutura matrimonial no sentido do nosso pensamento católico, não é? Porque tem católicos que ficam. É impressionante ouvir isso, mas eu sei que é verdade. E aí? Infelizmente. Meu irmão, daqui a 10 anos, a gente tem que trabalhar com os jovens de hoje. Porque, veja bem, é mais difícil a gente trabalhar com quem já chegou, infelizmente chegou lá. Assim, né? A gente tem que antecipar. Quem já está com tudo montadinho. É muito complicado. Então... essa foi a inspiração do meu serviço, foi movido por essa inspiração. Nós temos que chegar antes. Isso. E como é que a gente chega antes? Formando as famílias. Porque esse futuro jovem, daqui a 10 anos, ficaria com alguém, se nascer numa família cristã, católica, com valores de consistência, ela vai entender quão fútil é o ficar e quão pouco sentido faz o ficar. Entende? Então, a maneira da gente resolver o problema é cada vez mais evangelizar e formar as famílias. Entendeu? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, paralelo à formação das famílias, a formação do jovem. E aí, quanto mais cedo você começar com ele, melhor. Porque o jovem é como, assim, no primeiro momento, ele chega, ele é aberto a tudo, ele acolhe a tudo. E leva quem chega primeiro. Se os pais não chegam primeiro e o mundo chega primeiro, o mundo leva. Entendem? Assim, às vezes há conhecimentos que nós pais, assim, a gente fica relutante em conversar, não devo falar. E o mundo chega e fala da forma errada pela internet. Entendeu? E depois a gente vê o filho deformado, a gente não teve nem chance, porque a gente nem sabia. Às vezes a gente fala com o filho demonstra conhecimento de algo que a gente nem sabia que ele sabia, porque a gente estava esperando o tempo para falar e ele já sabia. E aí entra o segundo ponto, a formação dos jovens. E quanto mais cedo... Daí entra outro terceiro ponto importantíssimo. Escolas católicas. Aqui em Fortaleza nós temos o Colégio Shalom. Fundamental. Porque se você coloca um filho que está no processo de amadurecimento, de educação, numa escola que vai reforçar aquilo que a família dá, é outra história. Claro que eu sei que as escolas católicas estão em crise, infelizmente, atualmente. Né? Muitas escolas católicas perderam a sua identidade católica. Se deixaram conduzir, se deixaram levar pela essa mentalidade do mundo mesmo. Essa mentalidade, muita coisa do mundo, infelizmente, entrou dentro de algumas escolas católicas. Assim sendo, a gente fica muito numa situação muito difícil. Mas mesmo assim, é possível a gente fazer uma seleção de uma escola católica, dentre as que tem, das muitas que existem, a que é mais próxima daquilo que nós acreditamos, dos valores católicos cristãos que nós acreditamos. Então, a escola católica, junto com a família, vai formando este jovem para ele entender por que o ficar é errado. E por que o ficar é errado? Existe uma palavra que resume o que é o amor. A palavra é comprometimento. Se não há comprometimento, não há amor. Todo amor, por natureza, ele precisa ser comprometido com o objeto do amor. Sim. Então, o ficar é um tiro no pé exatamente na base de sustentação do surgimento do amor, que é o vínculo no tempo que gerará comprometimento de vidas. Ora, se eu não quero nada com você, só quero apenas desfrutar daquilo que você pode me oferecer enquanto prazer momentâneo, beijo, abraço, amasso ou coisa que o valha, no fundo, estou cultivando ver as pessoas como objetos, como algo que eu uso e descarte, não como pessoas a serem conhecidas e a serem amadas. Então, ficar é assim, é um absurdo, por exemplo, a gente encontrar jovens católicos que ficam. A pessoa diz assim, não, Carmadélio, mas os dois concordam com o ficar. Olha, a cumplicidade no erro, a coerência, a cumplicidade no erro
não torna algo errado certo. Entende? Quando duas pessoas estão concordando com algo errado, elas são cúmplices. Então, mesmo o fato dos dois estarem concordando, isso não muda a natureza do relacionamento ficar. Porque a natureza do relacionamento ficar vai na contramão daquilo que nós acreditamos que é o verdadeiro amor. Que não começa inteiro, não começa pronto, mas que surge a partir daquele processo que sempre houve na humanidade. Cortejamento, namoro, noivado, casamento, permeado por uma amizade sólida em cima dos valores cristãos. Esse é o segredo. A gente está tentando, infelizmente, né, fazer coisas novas, esquecendo do nosso passado. O nosso passado está aí para nos ensinar o que dá certo. Esse é o segredo. Infelizmente, pelas mudanças socioculturais, os nossos jovens, muitos deles estão desorientados, estão perdidos, mas ainda mais porque lhes falta referência. Porque, veja, quando o jovem ouve uma coisa estranha, para ele, se ele tem uma referência familiar, ele retorna à referência familiar e vai confirmar se aquilo que ele ouviu de forma estranha corresponde àquilo que ele aprendeu. Quando ele encontra que corresponde, ou mesmo que não corresponda, aí entra um processo de diálogo entre aquilo que ele aprendeu com aquilo que ele está descobrindo. Esse processo amadurece a pessoa. Mas ela tem que ter referência. Se ela não tem referência, ela dialoga com quem? Ela volta e não tem referência. Ela retorna para a dúvida, para o novo que deram para ela, ela fica naquele novo sem ter defesa nenhuma. Resultado, vai absorvendo como se fosse verdade, o que muitas vezes não é verdade. Então aí a família é fundamental, a gente fundamentar bem a família. Eu tenho 3 filhos em casa, eu vejo isso. E para mim o maior desafio de todos hoje é a universidade. Eu tenho 3 filhos universitários, um é formado e 2. É uma batalha. Uma batalha. Porque as ideologias invadiram as universidades de tal maneira que a gente, olha, é complicado e meio. É muito complicado. Entendeu? É um grande desafio. Um grande desafio. Mas nós temos que continuar na luta. E o que é que nós podemos dar de mais sagrado para os nossos filhos? A maior herança que nós podemos dar é a herança da fé. Se você dá a herança da fé, você pode não deixar nada a nível material. Isso não é nem se você puder deixar, ótimo. Se não puder também não tem problema. Deixa a herança da fé, dos valores, porque isso sustenta a pessoa. A gente conhece casos, né, de pessoas com muito dinheiro e que o dinheiro estragou a vida delas. E a gente conhece pessoas com pouquíssimo dinheiro que são felizes, resolvidas e tranquilas e em paz. Então, entendeu? A gente tem que deixar a herança correta. E nós, como homens e mulheres casados, temos essa oportunidade, né, de deixar essa herança para os nossos filhos.